Fala galera, aqui é o Pastor Lucas, estamos em mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. Aproveita já para você já compartilhar esse podcast com mais gente para poder ser abençoado e ouvir mais aí palavra de histórias inspiradoras que a gente tem compartilhado aqui nesse podcast. E hoje estou muito feliz por estar com um convidado que já sou amigo há mais de uma década. Tudo bem que os dois estamos muito novos ainda, né? Claro, né? Pelo menos passamos por mais novos, pelo menos, né? Mas pastor Fernando Diniz, da Comunidade da Graça de Guarulhos. Obrigado pela tua presença, pastor Fernando. Obrigado você, Lucas, pelo convite. É uma alegria aí poder cooperar com o OneCast hoje. Que bom que você aceitou o nosso convite aí, tá com a gente. A gente, se não me falha a memória, a gente se conheceu, na verdade, na Malásia, lá no primeiro encontro de KPN de juventude, né? Então já faz bastante tempo, né? Que a gente esteve 2012. no primeiro 2012, Certamente isso, foi 2012, com certeza. E de lá para cá, além de amizade e outros encontros que surgiram, também uma grande admiração, né? Por você, pela tua família, ministério, né? Da Comunidade da Graça. E além dessa admiração, né? Eu falo para muita gente que o Fernando Diniz é um mentor meu também, né? E eu sei que quando precisar se ligar, o quanto antes possível ele retorna, atende, né? E a gente pode muitas dicas e conselhos entre conversas boas de algumas corridas em eventos também, né? Foram várias conversas em corridas, porque testa tanto o fôlego, né? Para conseguir conversar. Lógico que no meu caso, né? Eu chegando ali em 7, 10 km no máximo, o Diniz continuando para os 20, 30, 50 e aí vai, né? Mas é isso, né? Valorizar essa amizade, né, Lucas? Que a gente tem vivido. Você também coopera demais com a minha vida, me inspira. Aprendo muito com você também. E que bom a gente estar junto aqui para conferir essa amizade. Claro. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar mesmo, né, sobre o formato aqui do podcast. E por mais que existam diversas áreas que eu quero, né, trazer para a gente poder conversar durante esse tempo aqui, antes de tudo isso, eu queria poder ouvir um pouco mais, né, e para as pessoas que estão nos escutando agora também aí, sobre um pouco mais da tua história, né? Cara, como é que foi a tua história de conversão? Você já cresceu uma família cristã, não era cristã, né? Você já contou algumas vezes algumas coisas para mim que são bem interessantes. Queria entender esse processo, tanto de conversão, depois até com relação ao chamado, né? No teu caso, como é que foi no teu caso, como integral mesmo, né? Esse processo aí também na vida de vocês e com a da Graça que está envolvido em tudo isso aí também, né? Bacana, bacana. De fato, essa pergunta não teria uma resposta curta, mas eu vou pegar os pontos principais. Eu nasci num lar onde meus pais já conheciam a Cristo, muito embora há pouco tempo, cerca de 1 ano. E então, durante toda a minha vida, eu estive no ambiente da igreja. E já a Comunidade da Graça ou ainda não? Naquela época, a comunidade ainda não existia. Né? O nosso pastor, fundador da Comunidade da Graça, era um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, com quem ele manteve bons relacionamentos. E depois de quando eu tinha 4 aninhos, aí ele fundou a Comunidade da Graça. Eu estava ali no primeiro culto. Nossa. Essa relação, inclusive, com ele, pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, é desde que eu nasci. Porque eu tenho uma 4 foto... 4 anos, a lembrança que você tem é disso, tem uma né? foto sendo apresentado, consagrado ali, apresentado à igreja, no colo dele, né? Mas isso em São Paulo, capital. Isso, lá em São Paulo. Então, eu cresci. Tudo aquilo que uma criança vive na igreja, ministério infantil, acampamentos, toda aquela história, né? O que para mim acho extremamente benéfico. O ambiente da igreja, né, Lucas? Ele é muito, muito... é lógico, dependendo da igreja, né? De uma... Se ela seguir a palavra de Deus... Sim, claro. É um ambiente extremamente saudável. Claro, claro. Porque eu estava falando com a minha esposa alguns dias atrás, né? Sobre as nossas filhas, né? Tá, a mais velha com 3,5, a mais velha com 1 e 4. Então, elas são muito pequenas ainda. Mas a mais velha, que já tem um pouco de noção de algumas coisas, a gente sempre, desde o início, trazendo a igreja, contando as histórias em casa, né? Aí você vê, né? Ela pede para vir à igreja, fala, papai, é domingo, então a gente vai na igreja hoje, o sábado aqui por causa dos jovens, ela vem também e tudo mais, então ela gosta muito de estar com as pessoas e tal. A gente vai pro carro, ela contando as historinhas que ela aprendeu novas ali, né, no tempo do culto infantil aqui da igreja também.
E é interessante, a gente sempre ora com ela antes de dormir. Esse dia ela tinha se machucado, assim, tinha ralado o joelho. Caiu, coisa de criança, né? Sim. Caiu, ralou o joelho, ficava lá fazendo um drama. Dobrava o joelho, ai, que dor, papai. Só aquela raladinho bem simples, Sim. né? E eu fui orar com ela, né? Senhor Jesus abençoa aqui a Lúcia, a irmã dela, a mãe, o pai, né? Aquela coisa toda. Orando pelo dia de manhã, dormir bem. E daí, daqui a pouco, em nome de Jesus, amém, né? Daí ela, papai, você não orou para Jesus curar meu joelho. Orou por tudo. Por tudo, mas o meu joelho, que era o que ela mais estava preocupada, daí eu fui lá, não, filha, é verdade, vamos orar de novo. Daí coloquei a mão no joelho dela, falei, vamos orar aqui pro joelho da Lúcia, Jesus, ajuda para curar aqui, para cicatrizar mais rápido, não ficar incomodando e tal. Em nome de Jesus, amém. Dela, papai, você não orou pela minha garganta, eu tô com dodói na garganta. E aí, vamos orar pela garganta, que ela tava tomando remédio, né? Vamos orar pela garganta também e tal. Então, são coisas simples, mas eu acho muito bonito de ver como a criança ela já vai entendendo também, desde o início, né? E isso que você entrega, isso que a gente entrega para os nossos filhos, que eu também, né, vivo isso com os meus filhos. Em outra fase só, né? Em outra fase, mas é muito valioso. Porque o ambiente da igreja, ele... Ainda, vamos aqui exagerar, exagerar. Ainda que uma pessoa ela não abraçasse a fé do evangelho e tal, mesmo assim o ambiente da igreja continuaria sendo super saudável para ela. Porque você é estimulado, né, em tantas coisas crescer, agora. Amadurecer. O que o evangelho nos entrega, o ambiente que a igreja nos entrega. Por exemplo, você está sempre envolvido com música. Então é muito normal você ter música na sua vida. Isso estimula, né, os relacionamentos sociais, desenvolve liderança. Então é esse ambiente, né? A gente aprende que coisa errada é coisa errada, que é certo. E quando você errar, você deve pedir perdão. Quer dizer, isso que é uma coisa que as pessoas fogem cada vez hoje em dia, mas é uma falha de caráter, né? Exatamente. Então eu cresci nesse ambiente. Quando eu tinha 11 anos, eu tive uma experiência mais específica. Eu até assim precisaria de um pouco mais de tempo para relatar. Então, para ser direto ao ponto, foi uma experiência espiritual mesmo, né? Eu senti fortemente, eu era uma criança, um ataque muito grande na minha vida. E eu lembro que aquilo estava me deixando muito amedrontado. E eu não sabia explicar com palavras o que eu estava sentindo, enfim. Mas meus pais, eu vi eles orando por mim, tentando me ajudar, intercedendo e tudo mais. Mas depois, numa quarta-feira à noite, minha mãe estava lendo a Bíblia comigo, com as minhas irmãs, e meu pai tinha ido dar uma aula na igreja. E eu lembro que eu estava inquieto, não conseguia ouvir a palavra. Eu saí do quarto das minhas irmãs e minha mãe veio atrás de mim. Eu entrei no meu quarto e ali ela olhou ali para mim, ela falou assim, filho, eu não aceito você vivendo dessa forma. Faziam 10 dias que eu estava vivendo assim. E ela falou assim, hoje eu vou orar por você aqui. Eu só sei, Lucas, que ali dentro do meu quarto... Naquela oração. Eu lembro que eu tive uma experiência muito forte com Deus ali. A hora que ela estava orando por mim, é como se eu sentisse que uma cadeia estava saindo de mim, assim. Eu lembro que eu levantei a mão como se fosse tirar uma camiseta. Eu lembro que eu precisava levantar a mão para tirar. Tirar algo que invisível. Foi a sensação que eu tive. E a hora que eu levantei a mão, assim, eu lembro que eu tive uma experiência profunda com Deus ali, de uma experiência com o Espírito Santo dentro do meu quarto, né? E realmente foi um transbordar da presença de Deus. Eu com 11 anos ali, eu tendo experiências com a presença de Deus na minha vida, eu fiquei completamente livre. Eu queria esperar meu pai chegar para contar para ele o que estava acontecendo comigo. E de fato ali mudou. Uma transformação, foi realmente. Uma transformação, de fato ali eu percebi que eu percebi ali a realidade do mundo espiritual. Apesar de eu ouvir sempre, tá ali, eu via coisas na igreja ali, com o ambiente também, né, de que você vê pessoas sendo libertas, curadas, abençoadas, mas ali eu tive uma experiência pessoal com a realidade espiritual. Então aquilo me marcou bastante. E certamente aí durante a minha adolescência a gente vai se nutrindo com a palavra. Logicamente é uma fase da vida que a gente precisa de muita orientação e liderança. Meus pais sempre foram muito presentes, me ajudando a consertar os erros que eu cometi, naturalmente, como qualquer adolescente. Sim. Mas me estimulando muito a estar presente na reunião de adolescentes. Eu não faltava, estava lá e tudo. E aí eu fui entendendo a necessidade de eu também buscar essa experiência com Deus, no sentido de
entender que o fato de eu pertencer a uma família cristã não me tornava legitimamente um discípulo de Jesus. Então, de fato, eu precisava também ter essas decisões do meu coração, né? Pessoalmente falando. Pessoalmente falando. Então, foi acontecendo. Só que já vinha com essa situação anterior de eu perceber a realidade do mundo espiritual. E como era importante a gente ter uma experiência com Deus. Então, foi assim. Aí, ao redor de 18 anos, meu pai nos falou sobre o desejo de começar um pequeno grupo, um grupo familiar, na cidade de Guarulhos. E eu já tinha crescido na nossa igreja sede, na Vila Carrão. Que a igreja tinha crescido também, né? A igreja tinha crescido. Né? Eu, na verdade, era um auxiliar do meu líder de adolescentes. Olha, que época boa. O meu líder de adolescentes, sou muito grato pela vida dele. Ele me dava tarefas assim para eu começar a reunião, para eu orar, e ele me chamou para perto. Então ali foi um tempo também de bastante formação. Uma experiência interessante que a gente teve foi que teve um campeonato de futebol e o nosso time de salão, eu lembro que eu tinha 14 anos, foi desclassificado rapidamente. E enfim, e o campeonato continuou. E o pessoal do meu time não quis ir mais no lugar que estava acontecendo esse campeonato. Eu não ia jogar mesmo, né? Não ia jogar mesmo, só que eu fiquei. Eu ficava com uma certa esperança de que, de alguma forma, a gente podia voltar para o campeonato. Se não podia, mas eu queria saber como que ia ser. E ver o pessoal ali, quem que ia ganhar. Eu sei que o campeonato terminou. No dia da premiação, deu medalha pro goleiro menos vazado, pro artilheiro, pro time que venceu. E no final, o meu líder de adolescência começou a falar assim, eu vou dar uma medalha hoje para um de vocês aqui, em que ele não ganhou, o time dele não ganhou, mas ele foi a pessoa que mais demonstrou interesse, mais participativo. Eu ficava olhando assim, quem será que é isso aí, né? Realmente eu fiquei muito... Daqui a pouco ele me chamou. E eu ganhei, foi a primeira medalha assim, que eu ganhei. E eu lembro que eu deixei ela no meu quarto, assim, na parede, bastante tempo. Mas a mensagem que ele me transmitiu foi fantástica, porque ele me ensinou o valor da perseverança, o valor da consistência. Isso gravou para mim. E por aí foi. E aí Mas eu acho muito bonito isso, que na minha história, quando... eu sou a segunda geração de pastores e terceira de evangélicos na família já, na verdade, né? Mas quando a gente estava na igreja do Bacaxiri, na Batista, meu pai estava no seminário, né? Ele era empresário e tudo mais... E tinha um pastor de adolescentes que ele já era até mais velho, não era tipo tão novo assim, sim, né? Acima dos 40, com certeza, né? Na época, assim, que quando você é adolescente, parece que a pessoa até é mais velha ainda, assim, né? Pastor Caio, que hoje está como pastor na Itália até, na verdade. E foi muito especial porque quando eu estava lá, ele acabou escolhendo algumas pessoas para tentar trazer mais para perto e fazer um discipulado semanal, junto e tudo mais. E ele me chamou para ser um vice dele. Eu tinha 14 anos de idade também, meio parecida de idade, assim, né? E era tão gostoso, assim, sentar com o pastor, com um grupo ali, né? Mas aí ele passava algumas tarefas, teve uma vez que ele não podia pregar, ele pediu pra pregar. Foi a primeira vez que eu preguei. Nossa, mas quase tive um treco, quase desmaiei. Aquela primeira pregação, que é mais um testemunho, né? Com um versículo para ilustrar, ao invés de ser a história ilustrando o versículo que ilustra, né? Você faz tudo meio diferente, não tem experiência, não sabe ainda, né? E o detalhe, que você usou 2 minutos, achando que falou muita coisa. Você achou que Falou, você tem 40 minutos, você falou em 5, né? E já tinha acabado, o culto acabou cedo, ninguém entende o que estava acontecendo, mas, né? Aquela coisa toda, assim. Então, mas muito especial de ver, né? Acho que falando de liderança, quando um líder entende poder investir em próximas gerações, né? É verdade. E de você ver esses frutos sendo colhidos depois, né? Eu acho que quem está assistindo agora o OneCast precisa entender a importância de você abraçar as oportunidades. No começo, você vai, em algum momento, você pode até se frustrar, por exemplo, quando você tem a chance de falar. Você vai falar e ali, se você sabia que ia falar, você se preparou tanto e chega no dia, às vezes dá a impressão que você falou de forma tão rápida e você ficou, poxa, mas será que eu falei certo? Ficou se julgando depois. Todo mundo passa por isso, né, Lucas? Todo mundo passa por isso. O detalhe é que você não tem obrigação de já saber como que é. Então, só que se você perseverar, você vai avançar. Como fala na linguagem mais popular, né? Depois, com a experiência, tem que ir ganhando cancha, né? É verdade. E aí você vai
você vai ficando um pouco mais confortável, né? Sim. Mas mesmo assim, eles têm algo interessante que eu vejo quando a gente fala com relação a essa parte de pregação, né? De ministrar a palavra. E não só com relação a um culto, mas até numa célula, né? Um grupo menor, né? Porque tem várias esferas de liderança. Mas, às vezes, o problema é que tem gente que, depois de um tempo de experiência, ele acha que, então, agora eu já sei, agora eu faço, agora tá tranquilo, né? E esse é uma grande cilada, na verdade, porque o ministério, ele é um grande privilégio, mas ele é sempre na dependência do Espírito. E eu lembro que, assim, eu sempre fui um cara, na verdade, mais introspectivo, mais que as pessoas falam que não, né? E eu era muito tímido quando eu era mais novo, né? Então, o processo que Deus fez na minha vida para me trazer onde eu tô hoje, né? Pregando aquela coisa toda, é milagre, né? Eu tinha vergonha de comprar pão na padaria, pra você ter uma ideia, assim, não, né? Era bem reservado e tal, não sei o quê. Aí, depois de passar tanto tempo em acampamento e aquela coisa toda, também já ajudou bastante esse processo que Deus foi trabalhando. Mas tem algo muito específico na minha vida que eu vejo de uma maneira muito bonita, porque desde aquela primeira vez que eu preguei até hoje pregar aqui na igreja, que para mim eu tô mais acostumado ou pregar fora em outros lugares, né, independente do tamanho, sempre me dá um receio antes. Eu costumo dizer que é aquela tremedeira nas pernas, né? E eu gosto disso porque fala assim, é o temor para eu sempre lembrar que é ele que vai fazer, não sou eu que vou fazer. Sim. E aí eu falo assim, Deus, nunca me tire esse temor, ou nunca me tire a tremedeira das pernas, para achar que eu posso então ir sem o Senhor fazer alguma coisa, porque daí não adianta mais nada, né? Eu acho que tem a ver também com uma sensação. Você falando isso, eu estava refletindo aqui. Eu acho que uma saída, uma maneira da gente construir um sentimento assim saudável para lidar com ambientes onde você tem que falar em público, é você tirar um pouco o foco de si e colocar o foco nas pessoas que vão te ouvir. No sentido, essas pessoas, ao me ouvirem, elas vai ser legal para elas, elas vão ouvir, elas vão aprender algo, ainda que seja algo simples, mas eu vou conseguir revelar algo de Deus para a vida delas. Porque quando a gente fica muito focado em nós mesmos, na nossa performance, se as pessoas gostaram de mim, quer dizer, é até legítimo do ponto de vista da natureza humana, mas eu acho que isso é pior, porque você sempre vai ter... A tendência é você ficar com o espírito crítico sobre você mesmo. Puxa, não fui bem, eu acho que... E começar a basear em cima de percepções. Quando, na verdade, se a gente conseguir comunicar aquilo que Deus quer que seja Deus comunicado, quer que seja, então isso deve trazer o nosso... Agora, o sentimento de zelo, ele tem que existir. Porque imagina que alguém colocou um negócio valioso na tua mão e falou assim, Lucas, você vai usar isso, e isso que está nas suas mãos é algo muito poderoso. Você pode usar isso para ajudar pessoas, ou você pode usar isso para ferir pessoas. Isso aqui tem um poder gigantesco. Então, eu vou colocar na sua mão, isso é um presente, isso vai trazer muito significado para a sua vida, isso vai abrir portas para você, mas, na verdade, não é seu. Então, a gente tem que ter essa consciência de sempre perguntar para Deus, e aí, Senhor, o que eu tenho que fazer com isso agora? Conduzir aquilo que Deus colocou, mas, na verdade, a gente não é o dono disso. Nós não temos direitos autorais sobre isso, né? A gente recebeu, então a gente... Imagina se alguém colocou, Lucas, cuida aqui da minha padaria e desaparece. Ou então você nunca perguntou nada. Não, mas aquilo é alguém que te colocou ali, você tem que saber. E aí, qual que é o próximo passo? O que eu devo fazer? Você trata como teu, mas não é teu. Exatamente. Então, acho que esse zelo, esse cuidado, ele sempre é saudável. A gente vai porque a gente precisa comunicar aquilo que vai edificar, né? Com certeza. E esse processo todo, Diniz, aí, depois, com relação ao chamado, como é que foi para você esse processo? Chamado. Vamos falar de chamado? Vamos. O chamado. Primeiro que, no meu caso, não foi uma experiência transcendental, né? Não tive um anjo aparecendo e dizendo algo assim, mas... O céu não abriu. Não tive experiências místicas, né? Mas ela não foi menos espiritual, né? Às vezes a gente tende a achar que o espiritual sempre tem que ter uma... E na verdade tudo é espiritual, né? Isso aqui que estamos fazendo é espiritual, né? Claro. Produz vida, né? Espiritual. Então, assim, eu tive algumas
eu tive, vamos assim dizer, algumas experiências curtas. Quando, por exemplo, eu auxiliava o meu líder de adolescentes, eu percebia que quando eu agia em prol, ajudar pessoas a organizar, te dava uma me satisfação. dava uma satisfação. Poxa, estou ajudando aqui, estou organizando. Então, a gente vai tendo aquela percepção de que é uma coisa boa, importante. Porém, quando eu tinha 20 anos, e aí a gente fazia um ano que a gente estava com os grupos familiares em Guarulhos, e aí nós começamos mesmo dos grupos familiares, a gente começou como uma igreja ali, mas nós éramos ainda um número bem pequeno ali, cerca de 50 pessoas. E aí meu pai, ele me convidou, ele falou, Fernando, você é o... Eu era o de 20 anos. Então faça um trabalho com jovens. Você é o mais experiente aqui, né? Eu sou mais experiente. E quem nós tínhamos de jovens era eu, na época minha namorada, hoje minha esposa, a Su, minhas 2 irmãs, e eu digo, e mais 3 interessados nas minhas irmãs, né? Esse era o grupo de jovens. Esse era o nosso grupo de jovens, né? Mas, de fato, o início, as primeiras reuniões, elas eram assim. Aconteceu da gente ir de São Paulo para Guarulhos, e às vezes foi um dia que choveu e tal, e assim, não foi ninguém. E a primeira vez que isso aconteceu, eu lembro que uma das minhas irmãs disse, Nando, então vamos voltar, né? Eu falei assim, não, nós vamos fazer sem ninguém, vamos fazer nós. 3 ali, né? Juntei as cadeirinhas e fizemos ali a nossa reunião de jovens. E eu lembro que pode parecer uma atitude simples, mas aquilo criou um significado dentro de mim. Eu acho que para quem está ouvindo, e às vezes está fazendo essa pergunta, como que eu sei qual é meu chamado? Às vezes você está um passo, ou você já está vivendo experiências daquilo que Deus chamou para fazer, porém você precisa ter uma consolidação, você precisa ter alguns marcos, você precisa definir algumas coisas. Então, por exemplo, eu estava perto do meu chamado nesse dia. Eu ia me tornar um líder de jovens, assim, com mais experiência depois. Mas se naquele dia, Lucas, tivesse não voltado, tem ninguém mesmo, vambora. Não veio ninguém, embora. Aquilo talvez na segunda vez eu faria a mesma coisa e já não teria a terceira. Talvez eu me desistisse. Então vamos desistir, cancela o grupo, vamos esperar vir mais gente para a igreja. Isso, pronto. Eu tinha, de alguma maneira, sepultado ali os próximos capítulos da minha vida. Sim, mas é muito interessante porque você pensa, né? Você tinha ali, naquele dia, 3 contando com você, né? Então você tinha 2 pessoas, né? Que eram da família ainda, né? Mas num dia bom que viesse todo mundo, você falando de 6 pessoas, na verdade, ali mais ou menos, né? Com a Su e os 2 candidatos ali também. Então era isso que tinha, né? Muitos interesses envolvidos, né? Digamos assim, né? Sentimentais, mas era o grupo que você tinha. Só que eu vejo assim, às vezes tem muita gente que quer começar a servir ao Senhor e não é só se tornar pastor, né? Mas exercer um ministério na igreja local, começar alguma coisa, mas ele está olhando demais para lá na frente. Não, porque quando tiver 50, 100, 200, 5 mil, não importa a quantidade, ele olha muito para lá para frente, mas ele não olha para o agora. Tá, Deus me deu 3, Deus me deu 2, Deus me deu 6, 10, 12, seja qual for o número, mas ele não vai te dar 50 enquanto você não aprender a lidar com os 3. Isto. Essa é uma das essências, né? Porque se eu tô olhando e falando, mas eu vou fazer um sermão todo para 3 pessoas. Eu vou montar todo um roteiro de uma célula, montar um estudo, dedicar o meu tempo só para isso. E é sobre você ser fiel também, não só no financeiro, mas agora, falando parafraseadamente, né? Com relação a ser fiel também nesse pouco. Exatamente. E Deus vai colocar no muito, porque você aprendeu a lidar com o pouco. Você teve a responsabilidade, porque nada acontece por acaso. Né? Aquela chuva, o povo. Eu já vi vários cultos pequenos que, mesmo com a chuva, o pessoal vai também, está empolgado, aquela coisa toda, pensando, né, nos interesses românticos da época. Então, né, teria tudo para mesmo com a chuva o pessoal ir. E naquele dia não foi. Né? E você vê de não, manteve e Deus foi honrando, né, disso. Eu acho que esse trecho da palavra que você trouxe sobre esse princípio da fidelidade no pouco, e a pessoa se mantendo assim, ela terá oportunidades para servir no muito também. Vai ser uma consequência, se aplica muito na questão do chamado. Eu creio que a gente, quem está aqui participando, entender que
às vezes nós já estamos vivendo a experiência, só que você não enxerga porque talvez para você é pouco. Só que ali já está o cenário, o Senhor já está te testando ali, Ele já está te preparando, porque anos depois, e aí dando um salto grande, eu lembro que naquele ano eu comecei assim, a primeira vez que eu fiz uma reunião de jovens foi dia 12 de agosto de 95. 12 ou 8. Foi um sábado, então acho que foi 12. E nós tínhamos 7. Em dezembro, nós tivemos um crescimento extraordinário de 100%, porque tínhamos 15 pessoas. 15 pessoas? Já tínhamos 15. Fizemos até uma pequena apresentação de Natal. Mais que 100, né? Porque foi mais que 100. Mais que 100%. Crescimento extraordinário, né? E aí, no ano seguinte, eu fiz o primeiro acampamento de jovens. Aí eu tinha 21 anos, a Su também, nós temos a mesma idade, e levamos 44 adolescentes. Nossa. No segundo ano, 74, no terceiro ano, 94, no quarto ano, 128, depois 156, 172. Eu lembro os números, porque eu tinha a lista, eu gravava até o sobrenome, todo mundo. 194, 228, 256. Eu lembro que teve uma ocasião que eu cheguei, olhei a lista, nós tínhamos 387 jovens da igreja local indo para um acampamento. Nossa. Que na época era uma igreja que tinha começado há 10 anos atrás. Mais ou menos, se fosse o caso. Eram 7 anos. 7 anos. E nós estávamos levava para o acampamento, um acampamento que fica lá em São Paulo, chamado NR, que na época era um dos melhores acampamentos da América Latina, segundo a Associação de Acampamentos Educativos. E o valor dele não era um valor baixinho, mas eu estimulava e a gente foi para um dos lugares mais tops e com quase 400 jovens ali. Nossa. E depois, enfim, nós fomos crescendo. E depois de um tempo, eu fui convidado a liderar o Ministério Nacional de Juventude. Começamos a reunir também o pessoal, começamos também a fazer esses acampamentos, porém em nível nacional. O primeiro foi com 1.182 jovens e depois nós fomos praticamente até Mas nesse caso daí, outras jovens de outras comunidades da graça vinham ali para aquela região fazer um acampamento junto, né? Lá perto de Campinas, um lugar chamado Estância Árvore da Vida, onde nós chegamos a fazer um acampamento lá com mais de 4.700 jovens. Nossa, do Brasil, de vários lugares. Né? No final de semana, de sexta a domingo, todo mundo dormindo lá, vivendo lá, comendo ali. E numa atmosfera maravilhosa. Só que para a gente chegar... E para cada jovem ali, havia um desembolso. Então, quer dizer, realmente foi um sacrifício, né? Um sacrifício, mas eu precisei aprender a me alegrar, enxergar que aquele início, ele era fundamental. Porque eu lembro, Lucas, que já depois de alguns meses, quase um ano, eu convidei um amigo para ir falar. Eu chamei um amigo para ir falar na nossa reunião de jovens. Eu lembro que eu falei, Deus, não deixa chover hoje, que esteja lotado. Para vir o pessoal tá cheio, eu trouxe de fora, né? Eu lembro claramente que eu fiquei super feliz, foi numa sala. Eu lembro que eu contei 24 jovens e para nós, para mim, era um dia de muita gente. Eu lembro que eu fiquei assim, meu, tá bombando hoje. E olha... Essa oração, eu creio que o coração do nosso pai, ele deve ter até rido. Porque eu lembro quando nós tínhamos 27 jovens, e para mim tinha bastante naquela ocasião. Para quem começou com 7, 8, 9. Depois de alguns meses, eu lembro que quase 30 jovens, eu fiz uma oração dizendo assim, eu falei, Senhor, eu já vi tudo que o Senhor pode fazer. Eu fiz uma oração achando que já estava assim, vivendo o auge. Já estou numa etapa nova do ministério. Eu lembro que eu ajoelhei numa cadeira e eu fiz essa oração. Então, ou seja, no meu coração, eu percebi que ali, essa foi a chave. Eu não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, ou pior do que ninguém, mas eu acho que a disposição, né? É o posicionamento do seu coração. Eu me senti grato a Deus por poder estar conduzindo ali 3 dezenas de jovens, e entender que aquilo era... Mas eram muito para mim, mas não era muito que me assustava, no sentido, não quero crescer mais. Mais do que isso. Mas era uma gratidão. E ali eu creio que o Senhor falou, então estou vendo seu coração, parece que ele está na direção certa. E o chamado, ele foi... Na verdade, ele foi um processo, onde minha fidelidade foi testada, a paciência foi testada, a constância foi testada, porque ninguém constrói algo bom do dia para noite. Do dia para noite. Eu acredito que tem gente que está assistindo agora e já está às portas. Talvez já até teve oportunidade, mas não
não soube dar constância. Uhum. E, acho que além da constância, né? Porque eu vejo que tem muita gente nova, né? E como juventude, muitas vezes a gente é mais impetuoso, assim, né? Que é tudo mais rápido, imediatista e tal. E depois que eu estive já no ministério, depois de um tempo, né? Como pastor, várias vezes tem lá, às vezes tem um culto que tem um apelo mais assim de chamado, aquela coisa mais missionária ou pastoral, e tem um povo, né, que vem, que entende direção. E algumas vezes aqui na igreja, as pessoas, pastor, eu tive no culto tal, foi o pastor Michel, foi isso, foi você, foi isso, não por quem tinha feito, né? E eu entendi que Deus tem um chamado para minha vida, para tempo integral, para ser pastor da PIB. Falei, é mesmo, irmão? Da PIB, Curitiba, né? Não é PIB de outro lugar, talvez, né? Não, pastor daqui. Falei, então tá bom, ó. Mas como é que você tá de agenda, de horário e tal? Você quer mesmo? Não, pastor, é isso que eu quero e tal. E aí eu faço um teste com a pessoa. Sempre. Olha o Só teste. que eu tenho que mudar o teste cada vez, porque eu já vou contando, né? Os caras já sabem. E uma dessas vezes tem um cara que hoje é pastor aqui na igreja também, na Educação Cristã, que é o pastor Carlos, né? E ele tinha voltado para Jesus depois de um tempo distante, aquela coisa toda, e Deus o visitou e já trouxe de volta, e chamado, aquela coisa toda. E ele falou, não, ele marcou comigo conversar e falou, e Deus falou comigo que é com você que eu tenho que começar ajudando aqui na igreja. Eu tava começando um trabalho com universitários aqui ainda, né? Eu falei, tá, então, ó, semana que vem, terça-feira, eu vou estar aqui de manhã já, se topa vir aqui, eu vou te passando algumas coisas, tal, vamos sentindo como é que vai ser, né? Sempre mais na boa, assim. Não, pastor, pode deixar, vou estar aqui já. Se quiser, mas não, terça-feira, pode vir terça-feira aqui, tal. Daí ele veio, né? De manhã cedo, eu cheguei aqui, lá, ele tava aqui já esperando e tudo mais. Eu falei, ó, e aí, pastor, aqui é para eu pregar, é para eu discipular alguém, é para eu ir com você em algum lugar e fazer uma visita. Falei, ó, seguinte, cara, aquela época, né? Hoje a gente tá numa fase tão gostosa aqui na igreja, mas a sala da juventude tá numa... a gente fala que é das vacas gordas, né? Tá uma fase bem diferente, tudo arrumadinho ali e tal. Mas a juventude normalmente passa em uma grande reforma, é uma das últimas áreas que vai, né? Vai priorizar, né? Sim. Os mais velhos, as crianças e tantas outras demandas, é natural, né? E aí, estava na fase ainda que era num outro lado, as coisas tudo era de doação, nada combinava com nada, mas uma bagunça, diz, os armários, tinha umas coisas guardadas assim, pulando para fora de coisa, e tinha recém voltado de um retiro, então você volta dos negócios, volta muita coisa, né? Falei, cara, então, ó, primeira atribuição tua, eu queria que você arrumasse os armários da juventude. E eu sabia que ia ser muito difícil, eu sabia que ia ser ruim de fazer, e eu sabia que levava mais de um dia para fazer se fosse feito bem feito, né? Ele, não, pastor, tudo bem, pode, deixa comigo. E começou eu trabalhando, vendo coisa, atendendo alguém aqui, lá e tal. E eu passava volta e meia por ali, em uma das salas que ele estava ali ajudando. E ele arrumando armário, tirando lixo, aquele saco. Pastor, pode jogar fora isso? Pode jogar, isso que fica tal. Selecionou, foi arrumando e tal. Ele disse que ele foi embora no final do dia, 6 da tarde ali, né? Foi para casa e foi brigar com Deus. Deus, eu não acredito. O Senhor me chamou, falou que é para eu trabalhar na igreja, para eu servir com o pastor Lucas lá, mas eu vou ficar arrumando armário, eu nem acabei, vou ter que voltar amanhã para arrumar mais armário. Deus, Senhor, eu quero pregar, eu quero poder estudar, conhecer mais o Senhor, cuidar de gente e tal, né? E ele foi orar e reclamar para Deus, como muitas vezes nós fazemos também, né? E aí, nesse tempo dele com Deus, Deus o visitou e falou assim, então você não pode arrumar armário? Eu te chamei, eu tô te chamando para servir ou para ser alguém importante? Uau. Aí voltou no outro dia e o meu teste era, se ele voltar no próximo dia, aí eu vou investir na vida dele. Ele voltou no outro dia, continuou os armários, já sabia o que tinha que fazer, terminou lá pelo meio da tarde. Daí eu sentei para conversar com ele assim, cara, agora a gente pode passar para você algumas atribuições um pouquinho mais ministeriais e pastorais, porque o teu coração está no lugar certo. Olha e aí ele contou, pastor, eu não ia voltar hoje. E aí ele contou a história e tal. Então eu já sabia, né? Então, em outros casos, teve um rapaz, eu precisava, eu não vou pedir algo que é simplesmente para ser difícil, né? Não é um castigo, longe disso. Teve um outro rapaz que ele queria muito trabalhar comigo e eu tinha uma lista de contatos, na verdade, né? Da Convenção Batista Paranaense aqui, que ele era um PDF há muito tempo atrás. Só que eles não tinham isso em Excel, não tinham isso digitado, tinha um arquivo em PDF que não era editável, era tudo travado, não lembro porquê, mas eu não conseguia, tentei um pessoal nosso lá para tentar simplesmente jogar no Excel para facilitar, para mandar e-mail marketing, outras coisas mais e tal, né, de alguns eventos macros assim com relação à denominação e tal. E não tinha o que fazer, tentei de tudo e tinha que digitar um a um, mas sei lá, 400, 500, 600, nem sei quantos nomes teriam ou contatos ali, né? E chegou um rapaz também do mesmo jeito, pedir para essa pessoa fazer isso em primeiro lugar. Ele parou na letra D. E nunca mais voltou. E aí eu já entendi também.
Pois é. Assim, era Sim. fácil? Com certeza não. Só que assim, eu tive que fazer depois. Mesmo sem ter alguém que está chegando agora. Porque o ministério, ele não é sobre o chamado, né? Não só o ministério. Ele não é sobre aquilo que eu quero fazer. É sobre aquilo que Deus quer que eu faça e o meu coração está no lugar certo. E quando você atribui essa tarefa, como você bem disse, a questão não é tornar difícil uma espécie de uma pegadinha, nada disso. É porque, na verdade, essa é a natureza. A gente está falando da natureza do ministério. Porque eu posso hoje estar pregando, dirigindo uma igreja que está crescendo em várias frentes, mas se precisar arrumar limpar armário, o templo, eu vou, arrumar o se precisar armário. lavar lógico, a gente, porque ele vai mostrar que a natureza do ministério é sacrificial. Ela não é um fardo pesado, porque Jesus não nos chama para carregar fardos pesados. E se está pesado, está errado. Exatamente. Podemos estar fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. Agora, mas é sacrificial. Então, de fato, a gente pode até estar servindo em posições que estejam mais de maior influência, porém o nosso coração não está medindo por aí. A gente vê isso na parábola, né? Dos talentos, quando um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Né? E aquele senhor, né, retratado por Jesus nessa história, ele distribuiu assim. Então, se você for usar o parâmetro humano, você sempre vai achar que você não está vivendo aquilo que Deus quer, porque você está se comparando com alguém. Na verdade, você precisa se comparar com aquilo que Deus colocou no seu coração e com você mesmo. Se você está melhor, se você está servindo com mais eficiência. E sabendo que o Senhor entrega porque Ele sabe da tua capacidade. E falando nisso, eu lembrei agora sobre Moisés. Né? Você vê o chamado de Moisés. A Bíblia conta uma história que um dia ele estava sentado para resolver o problema das pessoas e tinha uma fila quilométrica. Ou seja, ele estava fazendo o chamado dele? Estava, mas fazendo do jeito errado. Aí o Jetro estava muito pesado. Aí do 18, 19 lá, Jetro chega e dá um conselho para ele. Você tem que formar pessoas que vão resolver isso e você vai resolver questões mais difíceis. Ou seja, faltava efetividade, faltava eficiência, faltava eficácia. Então, talvez nessa caminhada, Lucas, além de... Às vezes pode faltar o coração. Mas às vezes a pessoa tem o coração, mas ela não tem a eficiência. Ela está fazendo uma coisa certa, mas do jeito errado. E se ela não está se desgastando, aí é onde que ela para. Então eu fico imaginando quantas pessoas já devem ter parado, faltando pouco para elas entrarem numa nova estação. E começaram bem, né? Começaram bem. Mas a ineficácia chegou a cansá-las. Né? Então elas disseram, não, isso não é para mim. Não é para mim. Né? Porque com o outro, em pouco tempo, foi diferente. Né? Por exemplo, que vai se comparar. Né? Exatamente. Então, essa busca de eficiência, que é fazer de uma forma, fazer mais e render mais, usando menos recursos. Porque também quanto mais você gasta... Então, por exemplo, alguém que vai realizar uma tarefa, se ela gasta o dia inteiro, sendo que ela poderia usar 2 horas, é lógico que ela vai estar mais estimulada. Né? E a eficácia quer fazer a tarefa certa. O que é para eu fazer? Então, isso nós precisamos de mentores. Né? A importância da gente estar sempre consultando alguém. Eu creio que se a gente tiver essa postura, tá sempre ouvindo, se inspirando. Isso é humildade, na verdade. Humildade, né? Fazendo a pergunta certa e sabendo como aplicar aquilo na sua vida, é um caminho muito seguro. Olha, eu posso dizer, não é difícil atender um chamado. É trabalhoso, mas é simples. Não é complexo também, mas é uma caminhada onde você tem que estabelecer um ritmo. Você tem que estabelecer uma rotina. Não é com as pessoas que querem melhorar a saúde. Quer perder peso. Não é um dia sem comer que vai resolver a tua vida. Você tem que ter uma rotina. Teu corpo vai entender que agora você mudou, que você dorme na hora X, que você acorda, que você se alimenta exercita, se alimenta bem. Então é isso que depois de um tempo vai começar a mostrar, vai trazer o resultado. Mas o resultado leva tempo e demanda constância. Exatamente.
Então, criar esse ritmo. Eu lembro que no início eu entendi que a minha tarefa principal como um líder de jovens naquela época, mas aí nós estamos falando antes, com cerca de 5 anos, a gente não tinha internet, né? Comecei há pouco tempo, né? Mas então era muita ligação. Eu ligava. Sexta-feira eu saía ligando para quem tinha visitado a gente no final de semana anterior. Para quê? Para certificar de que essa pessoa ia voltar no sábado, amanhã, por exemplo. Né? Olha, a gente vai ter. Você vai estar aqui com a gente? Eu não tenho como ir. Não, eu vou te buscar de carro. Um jeito. Muitas vezes eu dava alguém buscar. Exatamente. A gente criava ali uma forma da pessoa estar lá, né? E formar a equipe, né? Criar equipe, trabalhar com pessoas. Eu acho que é um grande... não vou nem dizer um grande segredo, é uma grande ação que te ajuda a caminhar bem, né? Sim. Até porque, assim, por melhor que possa ser uma pessoa e melhor ministério que ela possa exercer, o braço dela é limitado, né? Então, ela tem um máximo de alcance, numa melhor fase lá, talvez, né? Mas à medida que você forma mais pessoas que estão com você, teu alcance aumenta também, né? Então, você vai ter sempre a possibilidade de chegar em mais gente, né? Do que simplesmente você sozinho, tentando fazer tudo, se desgastando lá, aquela coisa toda. E as pessoas que te ouvem, né, Lucas? Ou que recebem alguma parte daquilo que você faz, que você entrega, seja um serviço de natureza técnica ou relacional mesmo, elas merecem que você esteja bem. Então, acho que tem muita gente que comete essa falha. Começa a se focar na tarefa e esquece de olhar para si. Aí perde a vida espiritual. Que é o começa básico. A se arrastar. Esquece de olhar para o seu próprio coração. Porque no ministério, no chamado, na tarefa, você vai lidar com situações. A gente vai lidar com pessoas. E pessoas são pessoas. Assim como nós falhamos, as pessoas também falham. E, por vezes, começa a permitir uma tristeza que não é tratada, uma amargura, um ressentimento, aí junta com a ineficácia, fazendo a coisa certa do jeito errado, falta de mentoria. Então, muita gente começa a deixar, né, e não cumprir esse chamado. Eu lembro que a gente teve uma das primeiras assim, reuniões aqui de Curitiba da Semana de Avivamento, quando nem tinha esse nome ainda, na verdade. A gente se reunia com vários líderes e pastores de juventude para... A gente fala num linguajar mais popular para trocar figurinha, né? Que a gente falava, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo e tal. A gente sempre trazia alguém para dar uma palavra, um treinamento, né? Um pastor mais experiente e trazia algumas perguntas para o pessoal gerar uma conversa ao redor da mesa. Em uma dessas vezes, eu lembro que a pergunta daquele dia tinha a ver com vida devocional, né? E mesas de 5, 6 pastores, líderes ali cada mesa, né? Para que eles conversassem um pouquinho sobre como é que tá a tua devocional, como é que tá a vida de oração, né? Eu lembro que uma das mesas, depois os meninos vão relatar lá para mim, começou as conversas daí. Um falou, olha, eu leio a Bíblia quando eu tenho que fazer sermão. Falando de pastores, líderes, né, de juventude. O outro falou assim, olha, eu leio muito a Bíblia, mas eu não oro. Aí um outro lá, não, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia e tal. Daqui a pouco um menino lá, um dos mais novinhos ali daquela roda, que estava começando o ministério. Olha, eu não quero constranger de forma alguma, só quero relatar o que tem acontecido na minha vida, Deus tem me visitado, mas eu oro todos os dias, 2 horas por dia. Não é sobre o tempo ser maior ou menor, não são as 2 horas, mas é essa constância e esse coração que aquilo que é o básico, né, ele não pode ser negociado. E ele constrangeu demais alguns dos demais ali daquela roda, que já eram até pastores há mais tempo, estavam no ministério há mais tempo, para ver alguém novinho com o coração ainda aquela vontade, aquela sede que a gente não pode perder, né? Porque a tendência é a gente entrar em umas rotinas. Esse texto aqui eu já li, esse aqui eu sei de cor, esse aqui eu sei, aquela coisa toda e tal, né? Então, lembro que na minha vida mesmo, quando adolescente já tinha lido a Bíblia toda, né? E mas e agora? Como é que eu vou fazer? E aí, ainda muito novo, fiz um compromisso com Deus de que eu queria ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano durante todos os anos da minha vida, né? E aí passaram-se alguns anos e a gente, como ser humano, é terrível, né? Porque a gente consegue transformar a bênção em maldição. Eu comecei a perceber que quando eu contava, eu mergulhava de contar a quantidade de anos, 8, 10, sei lá quantos que fossem, né, e tal.
porque isso gera um motivo de orgulho, porque, nossa, porque já leu a Bíblia tantas vezes. Então, hoje eu não conto mais quando eu comecei, eu só conto o que eu faço todo ano. Pode ter sido ano passado, pode ter sido daqui a 15 anos atrás, pode ser mais, pode ser menos, é indiferente, porque isso é uma coisa minha, pessoal, com Deus. Isso. Mas algo que eu acho bonito de colocar para inspirar. E, Diniz, toda vez que eu leio, nossa, eu sou tão abençoado de textos que eu já li milhares de vezes, já até preguei, às vezes Deus revela coisas novas, assim, de como vai alimentando, e à medida que você vai se aprofundando e até decorando as escrituras, como ela vai transformando a gente, a maneira de lidar com as pessoas, a maneira de lidar em casa, a pregação mesmo, tudo vai sendo transformado, né? Mas é constância, é relacionamento, é tempo, né? Agora, olha que interessante, um dado aqui neurocientífico. Aí, isso, boa. Essa questão, por exemplo, do exemplo que você trouxe desse líder que investia 2 horas para devoção ali e outros menos, que às vezes sim, menos, mas assim, vamos... Negligenciável ali, né? Qual que é o perigo disso? Entrar no famoso automático, vamos assim dizer, né? A pessoa já sabe como é que faz, então ela meio que ela negligencia esse ouvir, um refinar de Deus, porque ela já sabe como é que dirige uma reunião, ela já sabe como é que ora, ela já sabe como é que prega a Bíblia. Já sabe as palavras que já o povo sabe, responde melhor. Exatamente. Agora, isso tem a ver também, lógico que não tem uma resposta curta, mas assim, o nosso cérebro, ele vai nos ensinar caminho para a gente gastar menos energia. Do ponto de vista agora biológico falando. O atalho, né? O famoso atalho. Famoso atalho. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade esgotável de energia. Diária. Né? Que é o nosso ânimo, disposição e tal. Então, se a gente tiver que pensar para fazer tudo, a gente não suportaria. Então, você não pensa como é que come agora, eu tenho que pegar aqui, já fazer é automático, assim. Porque já tem esse atalho formado, né? Quem dirige há bastante tempo faz isso, não pensa para dirigir. O detalhe é que o cérebro ele não tem discernimento do que é chamado, o que não é. Ele vai, tudo que ele puder colocar no atalho, ele vai colocar. Porque, na verdade, ele quer facilitar a nossa vida. A intenção é boa. A intenção é boa. Então, nesse caso, ele vai fazer você poupar sua energia. O detalhe é que quando a gente entende que para fazer essa tarefa, a gente tá tudo bem, né, pegar esse atalho, a gente corre o risco, então, de deixar de investir. Porque, na verdade, tem coisas que são tão valiosas que vale a pena a gente investir. E gastar-se. E deixar gastar nossa energia com aquilo. Nossa força, a nossa disposição. Tem coisas que são necessárias. Não tem como a gente ficar economizando 100%. Então, esse é o perigo da gente deixar essa tarefa, aquilo que a gente vai falar, servir as pessoas, entrar nesse caminho do pouco gasto de energia e virar num ponto tão automático onde a gente perde a sensibilidade. Porque a natureza do ministério, como a gente falou aqui, no fundo é uma tarefa que a gente realiza, mas o trabalho é do Senhor, é dele, é dele. Claro. Então, a gente perder essa conexão, essa sensibilidade mesmo de perceber de às vezes entrar só no automático e não tá tão simples quando Deus manda parar para continuar, para mudar a direção um pouquinho para cá ou para lá, né? Exatamente. Então, não tem como, a gente vai... O detalhe, qual que é o grande segredo? O problema não é o gastar a energia com isso, é como a gente se nutre. Por exemplo, você sabe que eu gosto de fazer corrida de montanha. Sim. Então, tem prova que de fato, a última que eu fiz foram 55 quilômetros. Você gasta muita energia para fazer e foi num dos dias mais quentes do ano. Para dificultar ainda mais, né? Para dificultar ainda mais. Só que se você estivesse lá na chegada, eu não ia chegar desidratado e nem com fome. Eu não posso chegar assim. Porque quem se desidrata... você não chegaria, né? Eu não chegaria, exatamente. O segredo é como eu estou repondo energia. É o que eu como e como eu bebo durante a corrida. Eu vou chegar extenuado, musculatura comprometida, sem dúvida, né? Natural. Mas eu não vou chegar desidratado e sem energia. Esse é o segredo. Como a gente está se nutrindo. Então, se a pessoa está se nutrindo poucas coisas já deixam ela sem energia. Sim. Porque ela desgasta demais. Ela desgasta demais, ela não sabe repor. Então, é isso que a gente não pode. E para quem corre, essa é uma área muito sensível.
não pode descuidar. Porque se você não se nutre, você começa a colocar a sua vida em risco. E eu acho muito interessante a analogia, né? Tanto na questão da montanha, ou até nessas grandes maratonas, ou até ultramaratonas ainda maiores, até na verdade, né? Porque às vezes eu vejo assim, né? Claro, quem vai se preparar para isso, você não faz de uma hora para outra. Tem todo um preparo, né? Aquela coisa toda. São anos até muitas vezes para poder concluir provas assim, né? Sim. Mas eu vejo que às vezes, quando a pessoa está muito no início, né? Nessa caminhada, nessa vida... Aí ele está numa maratona, por exemplo, numa montanha começa dos 50 e poucos quilômetros lá, né? Mas se você não está tão bem preparado, não só no alimento, mas com o psicológico também trabalhado, forte, porque o teu corpo vai sempre contra, no atalho, tentando tirar você. Não, larga a mão, desiste, né? Vai jogando contra. Várias e várias vezes, né? Quando vem a subida, então, nossa... Ele quer te poupar. Ele quer te poupar, é o atalho que ele está fazendo. Mas além disso, eu vejo que às vezes aí você está lá e daqui a pouco passa alguém que na tua concepção... ele está com a idade mais avançada do que você, ou menos preparado do que você. Né? Eu falo, às vezes, essa maratona, sempre tem um japonesinho, né? Aqueles que correm, que nunca para, né? Aquela coisa toda, que passa, mas passa rápido por você. Só que se você se deixar levar por aquilo, você assim, não, imagina, eu novo assim, como que eu vou ficar para trás desse senhor? E você começar a tentar correr na passada dele e não naquela que você está preparado, você também não vai aguentar. Porque você não está na tua passada. Né? Você até aguenta por um tempo ali, mas se for uma curta distância, agora numa longa distância, você não vai aguentar, você vai queimar demais muito rápido, né? Que é o que eu vejo que acontece com muita gente no chamado mesmo, no ministério. Porque ele quer fazer acontecer, ele quer isso, ele quer aquilo, e ele vai trabalhar 3 períodos e vai atender 10 pessoas, 12 pessoas por dia, e ele não sabe porque chega sexta-feira ele está exausto. Porque ele não aguenta, porque ele queimou mais do que ele podia, né? Então, esse equilíbrio de você não se deixar levar por isso, mas também não é nem só o que passou rápido demais, você tem uma passada diferente. É às vezes se orgulhar. Você começou a passar muita gente também na corrida. Tá passando, nossa, tô super bem, tô passando demais. E aí você começa também a ou se acomodar demais e você vai ficar para trás e não tá na tua passada também, ou vai se achar demais e não vai aguentar, chega no final também, né? Você fez a analogia para mim perfeita. E aliás, a corrida de montanha, mais ainda, né? Eu acho que ela é a figura mais próxima de um chamado. Porque se for de longa distância, você tem que sair e calcular esse tempo mesmo. De fato, a hora que você sai, normalmente essas largadas, elas são cheias de música, todo mundo sai feliz, alegre. Então êxtase, assim, né? Um ânimo, né? Vambora, aquela coisa toda e tal. Vamos e tal, todo mundo... Não é assim que começa? Quando a pessoa assume uma nova posição. Chega Deus, pastor, tá aqui, é você que vai ser o novo líder, vai agora lá. Então, nossa, nem dorme depois de noite. Tem gente que sai ali, aí na experiência, faz ela sair com toda a força, gastando como se ela fosse correr 100 metros. Ao passo que também, se você não tiver um certo ritmo, você fica muito atrás e não vai conseguir também, né? Então você tem que adequar, e aí é conhecer-se. É conhecer o seu ritmo, por isso que é necessário muito treino. O treino, eu vi agora eu não me lembro quem foi o técnico que disse, ele disse o seguinte, você tem que amar tanto o treino quanto o dia do jogo. E para quem está no ministério, não pode ter mais alegria no dia do evento. Vai acontecer um grande evento, aquele dia eu vou falar, nossa banda vai tocar, as coisas vão acontecer. Então você tem que amar e gostar muito do dia a dia. A hora que se ninguém está te vendo... É o seu treino. Sim. Tudo envolve o seu treino. Então, você vai saber qual é a sua cadência. E é legal, porque nessa trajetória você vai interagir. Por exemplo, tem gente com quem você vai correr 3, 4, 5 quilômetros, mas depois ou ela vai se distanciar ou você vai mais à frente dela. Sim. Mas naquele tempo da corrida foi legal para vocês trocarem ideia. De onde que você é? Você vai fazendo uma trajetória. Tem a trajetória da corrida, de ter velocidade, tem a trajetória de subida, que vai te exigir mais, demanda tem mais. Fases assim. Tem a hora que é da descida. E o ministério é assim. Tem hora que Deus vai permitir algumas pessoas que vão te fazer avançar, outras vão te testar. Sem elas saberem. Elas estão testando também sua envergadura, sua resistência, por causa da atitude delas, e faz parte da corrida. Então, para mim, é uma das analogias mais próximas de um chamado. E você entender que quando você está ali no 20, essa última aqui, eu lembro que estava no quilômetro 22 e estava um sol assim, e foi exatamente essa cena. Você olha, você tem uma subida longa
E a hora que... Só que depois a montanha faz assim, você tem que alcançar aquele topo. Você sabe que tem que chegar lá. Você tem que ter entender que assim, você não está construindo algo para durar 1 ano. Você precisa construir. Até porque você precisa preparar os novos. A melhor maneira de você construir algo é pensando em quem vem atrás de você. Sim. O que você está fazendo, você precisa deixar melhor. Porque alguém vai vir, alguém vai assumir o que você está fazendo, alguém vai ser beneficiado por aquilo que você está fazendo hoje. Vai começar num nível já diferente do que você começou lá atrás. Total. E é uma benção, não é? Tem que... Não tem nada a ver com isso, né? É de como a gente poder preparar. Porque o cristianismo ele não tem a ver com um ministério, com o Lucas, com o Fernando. Ele tem a ver com as gerações. Exatamente. Para que a próxima geração possa ser melhor do que essa geração que está hoje, né? À frente de alguma coisa, né? A gente até ouviu, está acontecendo um evento aqui agora e não é sobre a nossa história, né? Na verdade, não é a galeria onde estará lá o Fernando, é o quanto eu me alinhei àquilo que Deus estava fazendo na minha geração. Deus está fazendo algo na nossa geração. E a nossa virtude é estar alinhado com isso. É a gente entrar, saber que Deus quer isso e que se a gente entrar e se a gente guardar nosso coração, né, não ter esse tipo de irritação com as pessoas, julgar, porque ninguém, sabe assim, as pessoas não levantam de manhã querendo destruir você, mas às vezes por atitudes que às vezes elas não foram ensinadas. Então, de guardar nosso coração e a gente saber fazer a coisa com mais eficiência, saber usar a capacidade de resistência que Deus nos deu, saber quando é hora de nutrir, quando é hora de parar, quando é hora de você se abastecer para poder continuar, porque a trajetória é longa. Claro. Eu acho que é essa que dá a sabedoria. E quando eu vou para essas experiências, ali é uma competição comigo mesmo, no sentido de como eu não estou competindo com os primeiros colocados, mas ali eu estou ali, sabe, querendo descer melhor, subir melhor do que eu fiz na corrida anterior. Então, você concluir mesmo, né? Exatamente. E chegar bem. E chegar bem, não chegar destruído. Você vai se sentir que você se desgastou, mas você também chegar bem. Porque é legal você também chegar numa certa fase da sua vida. Quem está ouvindo a gente agora, se tiver 17, 20 anos e realizar algo por décadas, você também chegar numa certa fase da sua vida e você chegar bem. Você chegar contente, grato a Deus. Para alguns vão ter que lidar com situações mais difíceis do que outros, mas você não precisa chegar com o seu coração destruído, olhando para a igreja, olhando para o seu chamado e dizendo as pessoas são ruins, as pessoas... Aquela pessoa amargurada, né? Chega amargurado, não. Chega inflamado. Né? Como às vezes há pessoas que chegam assim. Sim, porque não souberam lidar em algum momento, Isso. né? E infelizmente amarguraram, né? A gente fala aqui, quando você tá assim, é como se você estivesse de óculos escuros, né? A vida toda ela fica mais escura, na verdade, né? E aí acho que um grande detalhe, Lucão, é com quem você vai construir. Porque aí nessa época, a Su era minha namorada, nos casamos, nossos filhos nasceram, um filho de 20, um de 17 e uma menina de 15. E ela sempre esteve junto, assim, nosso diálogo, nossas conversas. Porque se ela também não tivesse essa percepção, isso poderia comprometer aquilo que Deus queria fazer através da minha vida também. Então nós nos alinhamos, construímos juntos. Os nossos filhos agora estão reproduzindo isso, já estão assumindo lideranças, mas eu sempre mostrando para eles o caminho. Não vou não vou tirar deles as experiências que eles precisam ter, de erros e acertos também. Claro. Posso apontar os caminhos, mas eles que vão decidir fazer ou não, né? E hoje, bom, são 28 anos liderando juventude. Eu posso dizer que é uma delícia, né? É muito bom lidar, abençoar pessoas, pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. E não é sobre um púlpito, né? Não é sobre ser pastor. É sobre entender o teu chamado mesmo. Se ele vai ser no trabalho, se vai ser em casa, ou melhor, em todos os lugares, né? Tanto que as pessoas falam, mas o chamado ali, que lá o ministério dele é parcial, né? É bivocacional. Não, gente, para mim,
todo mundo tem chamada integral. Porque você vai ser crente onde você estiver, você vai ter que pregar onde você estiver. Né? Não tem férias nem descanso, né? O que traz o sagrado para o seu chamado não é o local em si, mas é o quanto você é o templo do Espírito Santo. E onde você vai, você leva essa luz aí, né? E o templo, fala que são as igrejas ambulantes, né? Você vai andando por todo lugar, são os templos do Espírito Santo, né? É legítimo a pessoa às vezes desejar, puxa, eu me dedicar totalmente a uma tarefa, a uma atividade da igreja local. É legítimo, não há nada de errado. Agora, não pode criar uma expectativa equivocada, achando que é isso que vai deixar. Aí vai ser o auge. Agora o seu ministério realmente... Agora vai pra frente, agora vai. Não sei o quê. E às vezes ela vai começar, às vezes na igreja, ela vai lidar com tarefas do dia a dia. Sim. E aqui na igreja mesmo, né, muitas vezes, vários pastores que vieram para cá entenderam uma direção, vieram e começaram a ser voluntários, ajudando, e no tempo de Deus as coisas acabaram resolvendo dando certo. Mas eu vejo que muita gente olha muito para o resultado final ou para onde você já está hoje em dia, né? E ele quer aquilo, ele não quer o processo todo, né? Então, lembro que quando a gente teve aqui, entre tantas coisas que vimos na igreja, mas com esse movimento da Semana de Avivamento, quando tivemos o segundo culto no estádio, né, que bateu o recorde lá em 2019, um trabalho gigantesco, muitas igrejas envolvidas, né? Não é da PIB, longe disso, né? É do Senhor esse negócio todo aí, e várias lideranças, né, que formam uma base dessa unidade e tudo mais. Mas lembro que nessa ocasião eu estava responsável pela programação, uma boa parte, né, dos contratos e empresas e aquela coisa toda e tudo mais, e vai lá acompanhar a montagem das coisas para garantir que tá tudo certo, prazo super apertado. Teve o evento, lotação, aquele monte de conversão, algo lindo, uma marca que fica, né? Foi algo muito especial que a gente viveu naquele dia. E no outro, mas aí, nas vésperas, ou no dia, ou no pré-evento, nossa, o celular não para de tocar, e mensagem, gente querendo resolver isso, aquilo, e querendo ingresso, e não tinha mais para vender, né? Você começa a achar que é alguém importante até às vezes, né? E aí, no outro dia, quando passou o evento, eu não moro tão longe do estádio, né? Tava em casa, no outro dia de manhã eu acordei, eu não tinha filhos ainda naquela época. Peguei meu cachorro, eram umas 8, 9 da manhã, e fui andando até o estádio. Sentei na frente do estádio, olhei meu celular e o celular não tocava mais. As mensagens tinham parado. E aí eu falei assim, aquilo passou. O que fica são as marcas na vida das pessoas, né? Sim. Então, não é sobre lotar um estádio, não é sobre um grande evento, não é sobre uma grande cruzada, a não ser que Deus te peça para fazer essas coisas, né? Mas é sobre onde está o teu coração, porque se aquilo for aquilo que motiva o coração, o evento, né? O foco, a fama, ou coisa assim, o teu coração sempre vai estar no lugar errado. Agora, o que prova o nosso coração muitas vezes não é o evento, é o após o evento. E o que você faz com aquilo que Deus, com aquela grande vitória. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitas vezes o povo tendo grandes vitórias, e logo depois de grandes vitórias vem as maiores provações. Porque o nosso coração às vezes começa a se orgulhar por coisas que não são nossas e não fomos nós que fizemos. Porque, Diniz, por exemplo, para mim, né, eu trabalhei um tempo no banco, na parte de marketing, realizando eventos. Então, eu sei organizar eventos porque eu aprendi a organizar de diversos tamanhos, com grandes pessoas que me ajudaram demais, porque eu não sabia nada, né? Eu achava que sabia alguma coisa, não sabia nada naquela época. Então, saber organizar um evento, né, junto com outras pessoas, né, não me entenda mal, né, de forma alguma, de maneira singular, né? Eu sei fazer, né? Porque eu aprendi a fazer por muitos anos. Agora, lotar um estádio com um custo muito baixo, que não paga o próprio evento, sem divulgar o nome de qualquer artista e pregador e tal, isso eu nunca tinha visto ninguém fazer, a não ser o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, não é sobre isso, né? E aí, quando você para e vai lá, e as únicas ligações que talvez vão aparecer são de cobrança ou boleto para pagar, né? E isso ninguém vê, né? Aquela coisa toda. Você começa a ver que quando você, no ministério, entende que o ministério do Senhor Jesus para a nossa vida como pastor, como qualquer profissional em outra área, ele tem a ver com seguir a nuvem daquilo que Deus quer fazer, você não entra no automático. Você vai dar gratidão. Então, eu sentei lá com o meu cachorro simplesmente para agradecer o que Deus tinha feito.
E pelo privilégio dele ter me escolhido para usar em partezinha pequena daquilo que aconteceu entre tantos que ajudaram a fazer aquilo acontecer. Entendeu? E agora, se teu coração não está no lugar certo, aquilo vira um monumento. E monumento, com o tempo, se você não cuida, você está idolatrando. E aí dá errado. Verdade. Essa é a grande isca, né? A gente olhar para as realizações e achar que é mais importante do que... Por exemplo, né, você vê você contando, né, entre os acampamentos, né, e depois juntando as comunidades da graça, os jovens surgindo. Você me falou algumas vezes em outras conversas nossas, você tinha esse evento em Sumaré lá, que juntava muita gente mesmo, né? E todo ano vocês faziam lá também. Tá, mas é o evento? Não. É o que as pessoas vão ter a oportunidade de vivenciar naquele evento e as decisões que elas tomam num evento. Então, por exemplo, eu amo acampamento, né? Trabalhei com a Palavra da Vida há muito tempo, né? E só no acampamento aqui do Paraná eu passei 2 anos e 3 meses da minha vida dentro do acampamento, pregando e cuidando de gente, criança, adolescente e tudo mais, né? Entre todas as férias, foram 18 anos só de acampamento ali, né? Férias de janeiro e julho, né? E é muito interessante se olhar, porque não é sobre o acampamento, não é sobre as brincadeiras, mas sobre as vidas e as decisões que eles tomaram naquele lugar, que eu também tomei. Porque para mim o acampamento não é simplesmente se retirar, solitude, brincadeiras, festas, pletor de fora, banda diferente, né? Tudo isso faz parte. Mas para mim um acampamento, né, por exemplo, ele é um lugar de decisão. Sim. De Deus se revelar de um jeito diferente, com o povo todo buscando junto lá. E a minha oração sempre é: para quem não conhece Jesus. Para quem ainda tem que se consagrar, se consagre. Para quem tem que entender direções importantes para a vida, entenda naquele lugar e aqueles sejam os marcos de verdade, né? Sim. Eu lembro que uma vez eu estava num acampamento e aí, depois que você participa muito tempo de um mesmo evento, tinha sempre lá o culto da fogueira, né? Nós sempre tinha, toda semana tinha. E vários pregadores que vinham fazer o culto da fogueira, eles falavam assim: separa para mim lá uns gravetinhos, né? Eu vou pedir para as crianças, para os adolescentes pegarem lá os gravetinhos e vão simbolizar o pecado e vão jogar o pecado no fogo, lá na fogueira, para ele não queimar, para ele queimar, né? E tentar meio que entregar aquilo para o Senhor, porque ele não quer mais viver aquilo na vida. E eu fiz várias vezes aquilo, tanto participando como até fazendo algumas vezes, depois comecei a pregar lá. Eu lembro que teve uma vez que um cara me surpreendeu, um pregador, ele foi lá e ele também vivia muito tempo de acampamento e viu a mesma coisa acontecendo várias vezes, e ele fez a mesma coisa, né? Separa os gravetinhos lá, o pessoal pega lá, sempre tem aquele jovem, né, adolescente, que, pastor, o meu tem que ser uma tora, né? Os caras, como sempre tem, adolescente é aquela coisa. E aí ele mandou pegar, todo mundo pegou um gravetinho e você tava lá assim, eu tava quase jogando fogo. Ele falou: não, espera, não é pra jogar. Eu falei: mas vou jogar o pecado? Não, eu queria que você guardasse. Eu falei: mas pra quê? Eu fiquei pensando, né? Ele falando pra todo mundo, ele pregando, mas pra que guardar? Eu falei: se jogar no fogo, você vai queimar e vai consumir, talvez você não lembre amanhã. Mas eu queria que você levasse para você guardar em casa, pra você lembrar o que você tá entregando pra Deus hoje aqui. Uau, hein? Isso fazem uns 25 anos, talvez. Olha isso. E eu tenho o gravetinho até hoje. Que isso, pra de vez em quando lembrar daquilo só que eu queria entregar no acampamento, porque eu queria viver mais puro, eu queria viver mais próximo de Jesus, né? Para mim deu certo, guardei. Tem gente que talvez não tenha guardado, né, e tudo mais, mas eu acho que é muito sobre nesse sentido, sabe? De a gente a cada dia ser um pouquinho melhor e se aproximar mais do Senhor. E quando você está mais perto dele, né, nessa caminhada cristã, nessa grande maratona, não está sendo influenciado pelos outros em algumas coisas, mas você olhar assim, olha, quando você começar a achar, nossa, então Deus, agora eu resolvi o gravetinho, esse aqui não caio mais nessa. Aí Deus começa a mostrar: tá, mas agora eu tô pronto para mostrar para você que você tem problema com orgulho, talvez. E você não imaginava que você tinha. Não, mas agora eu vou mostrar para você que você tem problema em outra coisa. E Deus sempre está trabalhando para a gente poder melhorar um pouquinho mais, se você está disposto a aprender. Por isso que a gente tem que depender dessa comunhão com Deus, porque não vem com manual, né? Não tem. Ninguém aqui. Próximos passos aqui já tem o manual. É uma mudança por ano, né? Então aí, sei lá quantos anos de vida, então. Não tem. Isso é a relação, é a viração do dia, né? Que Deus tinha com Adão e Eva. Essa comunhão, esse relacionamento que nos aperfeiçoa. E a direção, porque aquele dia que você guardou, ficou claro qual era a direção que você ia. Então, é isso que cada um de nós tem que ter. Para onde eu estou indo? E a nossa vida não vai ser esse portal de Nárnia, né? Onde você, vou para cá, e você deu um passo e entrou no... Nossa, maravilhoso. No mundo. Outro completamente diferente. É um passo atrás do outro, e quanto mais você vai dando, vai construindo,
você vai aprendendo, você vai lapidando, você vai... Quer dizer, o processo em si que você falou, porque às vezes o processo... Há pessoas que associam a palavra processo como algo ruim. Uhum. Tem que passar o processo. Mas o processo é bom demais. Ele pode ser prazeroso. Ele pode ser prazeroso Tem suas também. dificuldades, Deus claro, fala né? com a gente no meio da alegria. Ele Claro. não fala só na tristeza. No meio da alegria ele fala também. Uhum. Então é isso. E a gente aprender a aprender, né? Uhum. O que é que Deus está falando comigo agora? Como que eu posso aplicar isso? Como que eu posso aperfeiçoar isso? Como que eu posso ser mais eficaz nisso? Como que eu posso ter um Jetro na minha vida? Sim. Que diz, é olha, você vai se né? cansar, o jeito que você está fazendo. Você não vai sua aguentar. intenção é boa, mas está errado. E como que a gente também pode ser esse Jetro na vida de outro? Quer dizer, são várias coisas que compõem a beleza da nossa vida, né? Do nosso chamado. Eu acho que uma coisa que liga tudo aí, Lucão, e você, eu tô diante de um dos maiores especialistas de acampamentos do Brasil. Capaz. Planejador, organizador. Você nem imagina como esse cara é relevante na nossa vida. Importante. O pessoal aqui na igreja fala que eu não posso ir orar muito porque Deus dá muito projeto. A lista aumenta. Pois é. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, que talvez ligue muito isso, é a gente ter um grau muito bom de disciplina. Uhum. Porque se a gente for totalmente indisciplinado, essas áreas começam a ir mal. E nada sai do papel. E não sai do papel. Porque a gente... quer dizer, você tem que colocar, assim como um prato gostoso, quais são os ingredientes que vai? A gente tem que ter gastar essa energia também. Quais são os ingredientes, né? Vai ter que ter disciplina, vai ter que ter organização, tem que ter. Não adianta falar assim, vai ter que fazer coisas que você não gosta de fazer. Eu sou totalmente desorganizado e achar que é virtuoso falar isso. Uhum. Porque a desorganização, ela te rouba muito. Sim. A pessoa faz seguro contra um monte de coisa, põe cadeado em um monte de coisa, tranca um monte de coisa, mas ela deixa a vida aberta para indisciplina, para desordem. E às vezes são as coisas que mais se estão roubando, né? A beleza, a riqueza. Então, quem vai atender chamado, vai ter uma família para liderar, ou fazer... Você vai precisar, sobretudo agora, nesse tempo que a gente vive, que são tantas coisas, né? Sim. Tantas demandas e tantas frentes, né? A gente precisa ter esse grau de... Sabe, assim, se não for perfeito, mas tem que ser muito bom. Uhum. Tem que ser bom. Né? E às vezes eu vejo que muita gente ele se perde nos processos porque tudo é importante e tudo precisa acontecer, tudo precisa fazer. Mas aí eu vejo que gente tem, por exemplo, tem gente que vai lá e prepara a agenda da semana dele, né? E aquela agenda cheia de coisa, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, né? Aquela coisa toda, a agenda totalmente lotada. Mas uma agenda lotada, ela dá uma impressão de importância, mas ela não tem a ver com importância, ela tem a ver com descontrole. Sim. Porque você não está dando a importância para aquilo que tem que ser mais importante em cada momento. E você não vai ter condições de dar conta daquilo tudo também, na verdade. Uhum. Vai acabar frustrando você e as pessoas que você está prometendo ou falando que você vai atendê-las ou vai ajudá-las e tudo mais, né? Porque isso é desumano. Então, a questão é ter uma agenda mais leve ou controlada, que te dê possibilidade, inclusive, de quando chegam emergências, que elas vão chegar sempre, sejam da igreja, seja do trabalho, seja da tua família, você tem gás para conseguir fazer. Agora, se não, você não aguenta. E aí é onde o cara espana, né? Tem um amigo meu que esses dias a gente estava conversando, ele falou que na empresa onde ele trabalha, eles têm um método lá para ajudar, eles usam o verbo to win, né? Uhum. Sobre para vencer. Né? Mas na verdade eles pegaram a palavra win e transformaram num acróstico aí. What's important now? Então, todo dia, na primeira hora da manhã, quando eles se reúnem, eles têm que ter esse lance do o que é importante agora. Uhum. O que eu tenho que resolver logo na primeira hora. Que eu tô com energia alta. E não tem prioridades. Tem prioridade. E quando você fala prioridades, você já vai começar a confundir tudo. Então, eles chegam, eles olham para o dia anterior. O que deu errado ontem? Qual parte do processo não foi bem? A primeira hora do dia é para resolver. Uhum. E isso livra a gente da procrastinação. É verdade. Então, ir pegando essas coisinhas, aquilo que você estava trazendo aqui. Então, vai consertando. Uhum. O que não está indo bem? Resolve agora. Qual é a área da sua vida que não tem verdade 100%? Resolve agora. Qual é a área da sua vida que está desonrando o Senhor?
Resolve agora. Resolve agora. Para quem que você precisa pedir perdão? Então resolve agora. Eu acho que quando a gente vai tirando essas coisinhas rapidamente, de maneira prática, a gente vai deixando aquilo que é belo florescer na nossa vida. Para não intoxicar, né? A gente estava no almoço agora com os amigos ali dizendo que a cirrose hepática ela não é só feita por bebida alcoólica. Tem outras coisas, né, que pode danificar nossos órgãos. Então, às vezes, tantas coisas que a gente vai deixando, ela vai sobrecarregando. Que não vai ser tão rápido, né? E vai intoxicar com a beleza. Então, assim, o que é importante na sua vida hoje? Qual é a parte do processo que precisa resolver hoje? Que você está enrolando faz tempo. Está enrolando, está empurrando. Resolve agora. Eu aprendi uma vez com um pastor amigo meu, que ele é alemão, né? Mas não pastor alemão cachorro, mas ele é alemão, uma mistura de alemão com brasileiro, assim, no caso, né? Da família ali. Nascido no Brasil, filho de alemães, né? E ele falou assim, o problema do brasileiro é que ele não quer ficar se indispondo. Ele é muito né, pra ficar tudo bem e tal. Então ele prefere não falar muita coisa. Sim. Então, ou ele demora muito para falar alguma coisa que o chateou, ou ele não fala. E joga abaixo do pano e tá tudo bem. Já o alemão é o contrário. Ele fala rápido demais. Ele ainda tá chateado com alguma coisa. Ele tá bravo com aquilo, então ele vai ser ríspido demais também. Então, uma mistura boa é o brasileiro com o alemão, nesse caso, né? Onde você vai primeiro esperar você acalmar um pouquinho. E o quanto antes você perceber que você já está um pouquinho melhor, que você consegue conversar com aquela pessoa, aquele assunto, sem você se alterar, é hora de conversar. Porque você ficar prorrogando e procrastinando para resolver algo, ou ter uma conversa difícil, que o chamado, não só ministerial, mas na vida cristã, envolve também ter conversas difíceis, né? De confrontações, de ajudar alguém, não para colocar lá para baixo, para, em amor, ajudar ela a se levantar. E a vejo que muitas vezes a gente prefere, não quero me dispor, não, deixa quieto, não vai dar nada, Exatamente. Você me falou e me lembrou aqui de uma experiência recente que eu... sobrecarga de tarefas, tanto para mim quanto para minha esposa, estava alta dias atrás. E a gente... E sabe aquele dia que parece que acumulou, né, várias coisas ali? Tudo ali chegou. Chegou tudo junto. E eu lembro que aquilo... Eu olhei, né, para ela e vi que aquilo estava gastando muita energia dela, estava sobrecarregando, cansando. E eu senti que eu também estava me ocupando, sabe? Tava over a coisa, assim. E aí eu peguei ela e falei assim, Su, vem cá. Para tudo ali. Ela falou, Nando, mas eu preciso. Eu falei, não, para. Eu parei. E aí a gente subiu. A gente foi num lugar alto da nossa casa, onde a gente consegue ter uma visão, assim, para um lado da natureza. E ali eu parei e falei assim, agora vamos ficar 10 minutos aqui, né? Olhando, respirando e agradecendo. Eu sei que tem um monte de coisa que a gente tem que responder, tem um monte. Vai ter. Mas agora vai esperar. O mundo vai esperar 10, 15 minutos, vai esperar. E vai continuar girando. Vamos ficar aqui. Nós ficamos em silêncio, cara. Ficamos ali, eu começando a agradecer. E ali, aquela hora, eu percebi assim, as coisas são importantes, mas tem certas coisas que assim, cara, isso não vai acabar. O mundo não vai parar por causa disso. Calma. A gente vai resolver. Vai resolver. E ali a gente ficou 10 minutos, depois de 10 minutinhos, aí eu peguei o freio da mão aqui, abracei ela, comecei a orar. Lucas, como isso foi um bálsamo. Tanto para mim quanto para ela, assim, sabe, assim, de repente a gente voltou, eu senti que ela estava mais aliviada. Sim. E eu também. E a nossa atmosfera interna, né? Nossa gratidão a Deus, nossa comunhão. De repente, no outro dia, as coisas começaram, coisas que a gente ia ter que dar uma resposta, começaram a se... E foram. Então, eu nem sei porque que eu lembrei disso agora. Alguma coisa que você falou me fez lembrar disso, mas de alguma forma acho que é uma dica valiosa. Quando você estiver na sobrecarga e às vezes querer responder pergunta que não foi feita, começar a se preocupar e aquela
a gente tá falando de demandas, né? Sim. Aquilo começar a te pressionar. Às vezes é aquele momento de você parar. De você realmente... Mas eu não posso... Não é que você não pode. Você deve. Precisa. Porque agora que você pode tomar as decisões mais erradas. Uhum. Agora é hora de parar, de não queimar a etapa. Isso faz parte, você parar agora. Não é um bônus, não é o seu dever agora parar, respirar e agradecer ao Senhor, lembrar por que você está fazendo o que você está fazendo e orar. Porque tem coisas que você de fato não vai ter uma resposta. Precisa orar, levar diante do Senhor. Uhum. Faz parte do nosso chamado. E talvez demore para vir a resposta, assim, daquilo que eu esperava, que por mim eu queria que fosse imediata, né? Mas isso também é dependência. Eu acho muito interessante aquele livro do C.S. Lewis, da Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, né? Naquele jogo do diabo mais velho com seu sobrinho lá, aquelas conversas todas. E uma das histórias eles falam sobre uma estratégia do inimigo que ele chama de o reino do ruído. Que ele faz você ficar tão envolto a uma agenda pesada, a sociedade, a informação, a redes sociais e comunicação e tudo mais, que você não tem tempo para mais nada, na verdade, né? E isso vai te sugando. E essa é uma estratégia simples que faz com que muita gente se perca no processo de poder ter uma continuidade de crescimento espiritual, de ter tempo de solitude, de uma vida de devoção, né? E aí você pode colocar milhares de desculpas, mas no final das contas é porque você está se tornando refém de um reino dos ruídos e você não traz as prioridades certas para os lugares corretos. E você vai sendo levado por aquilo. Então, por exemplo, seja no estéreo ou em qualquer outra profissão, se tem fases mais apertadas, mais difíceis, tem entregas, tem que fazer, faz parte da vida, não tem nenhum problema. Mas sempre assim, você nunca vai ter força o suficiente para dar conta de tudo que você tem sobre a tua responsabilidade, né? E você vai estar sempre apagando incêndio. E não existe nada pior do que aquela impressão no teu trabalho, seja ele qual for, você só apaga incêndio. E aí você só apaga incêndio. E você não constrói nada, né? Porque você está mais do que sobrecarregado. E esse reino do ruído está envolvido de tudo que é jeito. Porque às vezes eu estou fazendo mais do que eu devia, porque às vezes eu não estou conseguindo delegar, eu não estou conseguindo tá bem o suficiente, ou simplesmente porque eu não estou dependendo de Deus, estou fazendo a força do braço, qualquer coisa que eu estou fazendo. Porque vejo muitas vezes, eu vou fazer devocional de manhã, eu vou orar, e falo assim, Deus, hoje eu sei que vai ser meio difícil, tem aquele entendimento complicado, tem isso. Deus, eu estou com o prazo apertado, não tenho o tempo que eu gostaria para preparar aquele sermão como eu gosto de prepará-lo, aquela coisa toda. E Deus vem assim com uma graça e aquela situação difícil foi resolvida e aquilo foi acertado. Lembro de um caso aqui, né, pra gente ir mais pro final, que a gente se empolga, vamos longe já, né? Mas tinha um rapaz aqui da igreja que tinha uma situação complicadíssima para resolver, né, de uma questão do casamento e tudo mais e tal. E eu lembro que eu ia conversar com ele naquele dia e eu comecei a orar assim, Deus, dá uma direção. Me mostra, revela, me ajuda a resolver isso. Eu não sei nem como resolver esse negócio. E aí Deus me deu um versículo e falou para mandar para ele, de manhã, que era guarda a espada. Eu falei, Deus, que é para mandar para ele guardar a espada? Não sei que esse negócio é esse e tal. Mas mandei. E descansei. Ele não respondeu, ele não veio no atendimento. 2 semanas depois ele veio falar comigo. Assim, pastor, eu não consegui te responder, eu não consegui ter coragem de vir conversar com você naquele dia, depois do versículo que você mandou. Eu falei, por quê? Pastor, porque quando você mandou o versículo, eu tinha acabado de pegar uma faca na minha cozinha, entrado no meu carro e eu ia acertar as contas com um cara lá do meu passado. E quando você mandou guarda a espada, eu entendi que era para eu guardar a faca. Olha isso. E eu estava constrangido e eu não queria vir conversar com você. Olha isso, Lucas. Jesus do céu. E, cara, é depender. Isso. Não é você não fazer. Eu fiz o que Deus me pediu para fazer e estava com o horário disponível ali para atendê-lo e tudo mais e tal, né? Mas você confia que não é você que está resolvendo, que é Deus que vai resolver a situação das pessoas? É Ele que vai poder convencer alguém através do seu espírito do pecado, da justiça, do juízo? Ou é você, na tua força, na tua vontade, no teu carinho pelas pessoas, né? Porque numa igreja você vai se envolvendo com as pessoas, né? Elas vão se tornando como se fosse na família muitas vezes, né? Mas ou é Deus que vai fazer? Porque se é você vai ter que fazer tipo um Abacuque, subir na torre de vigia e ficar lá o tempo todo esperando, né? Vigiando para o cara não cair. Agora, se você confia que Deus pode sim todas as coisas, você entrega e você descansa. Ouvindo você me faz pensar aqui sobre qual é o método que a gente usa, né? Às vezes você quer fazer a coisa certa, mas qual é o sistema que você adotou?
no seu dia a dia, né? Como é importante o nosso dia a dia, né? Da gente saber qual é o momento de parar, qual é o momento de agora ouvir, encerrar o barulho, os ruídos, e qual é o momento de mergulhar na tarefa mesmo, e agora vamos gastar toda a energia mesmo. E talvez vamos, passar da hora algum dia, não passar, faz parte. E vamos fazer. É necessário sabedoria. É necessário sabedoria. Como que a gente vai lidando com cada situação. E eu vejo que maturidade também é isso. Ninguém precisa ter medo de não alcançar isso, porque a maturidade vai nos entregando isso. Tem coisa que você... Olha, você sabe, Lucas, que teve vezes assim que eu já parei para pensar diante de alguma coisa e falei assim, peraí, se isso acontecesse, qual que seria a pior coisa? A hora que eu pensei na pior coisa, eu falei assim, só isso? É isso? Não, então calma. Não é que eu vou deixar de fazer, mas... Claro. Não é que eu creio que dê errado, né? Mas o mundo não vai acabar por isso. Calma. Né? O pânico sempre tira da pessoa a capacidade de refletir. Né? A pessoa fica em pânico, ela esquece. Por que tem gente que morre afogada? Porque entrou em pânico, esquece de... Ela sabe nadar, né? Ela sabe nadar, mas enfim, o pânico tira. É a gente parar, peraí, por que eu estou fazendo isso? Calma, né? Quem está do meu lado? Olha para sua agenda, tem gente boa lá. Olha para o alto. O Senhor te ama. Lembra que Jesus te ama, né? A gente fala isso muito para quem... Tá chegando, né? Tá chegando. Jesus te ama. Às vezes é bom ouvir você. Jesus te ama, mas você Lucas. Também, né? Não é isso, cara? E Jesus te ama de verdade. Você tá aprendendo. Aprenda a repor. Às vezes você vai precisar de uma manhã, não precisa também agora. Eu preciso de 30 dias sem fazer nada. Não precisa. Às vezes é uma manhã, às vezes é um período que você vai parar ali, vai relaxar um pouquinho mais, vai resgatar ali algumas coisas, vai ter uma conversa com alguém que você quer conversar, que vai te ajudar a crescer. São várias coisas, né? Até pensando, né, numa maratona toda, saber quando que é hora de descansar, né, do sabá, né, não é? Né, do descanso, porque tem gente que fica culpado, que não, mas eu tô descansando, meu Deus, mas como é que eu vou descansar? A obra não para, né, e o evangelho tem que avançar, mas, gente... Sensação de culpa. Se o próprio Ou Deus... faz do jeito errado, né? Porque, por exemplo, imagina que se eu trabalhasse com você, eu chego em você, Lucas, essa próxima semana, ou amanhã, e eu cheguei num ponto aqui que eu preciso de uma coisa é eu comunicar a você, ou daqui uma semana, tudo bem pra você. Outra coisa é eu chegar num ponto que eu nem te aviso e jogo tudo pro alto, aí, né? Tô nem aí, não, precisava parar. Quer dizer... Isso é irresponsabilidade. É irresponsabilidade. Verdade. Diniz, maravilhosa a conversa aqui. Nossa, dá pra gente ir mais longe ainda, né? Pra ficar, né, muito tempo conversando. Mas eu queria ir mais pro final, né? E te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que você me fez já. Que me fez pensar demais em algumas coisas. Antes dela até, uma outra coisa que eu tinha pensado, só rapidinho. Acho que uma das coisas com relação a qualquer chamado, né, seja ele no ministério como pastor ou em qualquer outra área, qualquer cristão na face da terra, mas tudo tem a ver com uma pergunta, para tudo aquilo que a gente faz. Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação em postar aquela foto? Qual é a tua motivação em preparar aquele sermão? Verdade. Qual é a tua motivação em se aproximar daquela pessoa, daquele líder, daquele pastor? Qual é a tua motivação em liderar uma célula? Porque quando a gente encontra a motivação correta das coisas, tudo fica mais leve. Porque se a minha motivação a postar algo é ser famoso, se a minha motivação é pregar simplesmente para grandes públicos ou em grandes igrejas, meu coração vai estar errado. E Deus não vai abençoar essas coisas. Agora, se a minha motivação é pregar independente do auditório, independente da quantidade de pessoas, eu vou pregar para 3, para 5, para 10 mil e indiferente. Lógico, talvez com um pouco mais de gente a perna treme um pouco mais, talvez só, né? Mas é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu até pedi para um rapaz me ajudar, ele faz umas gravações em madeira que eu queria deixar na minha mesa para me lembrar muitas vezes, né? Qual é a tua motivação? Ah, não, eu vou fazer porque eu vi o Diniz fazendo, porque eu vi não sei quem fazendo, nossa, aqui... Tá, mas aquilo que Deus pediu para ele, posso me inspirar, vai me abençoar, mas qual é a tua motivação? Você quer ser maior que ele? Então tá errado. Qual é a tua motivação? E volta e meia me pergunto de novo, pra gente poder sempre estar com o coração no lugar certo. Mas a pergunta que a gente me fez algum tempo atrás, para quem não conhece o Diniz... Antes dessa pergunta, posso só falar sobre essa questão da motivação? Eu acho que passa também por um terreno, no caso, assim... Às vezes a gente fala assim, minha motivação foi essa. Mas na prática não é tão simples. Não,
Claro que não. Né? A nossa vida não é nessas caixinhas. Existem muitas coisas envolvidas. Eu acho que uma forma da gente sempre conseguir analisar com mais clareza é a gente fazer a pergunta de um outro jeito. Qual é a necessidade que eu estou tentando atender? Suprir. Uhum. Porque é isso. Alguém citou hoje aqui a pirâmide de Maslow, né? Uhum. Você tem as necessidades biológicas, uhum. Eu preciso viver, preciso de água, preciso de sono. Natural. E ela vai escalando, necessidade de relacionamento, necessidade de autoestima, de realizar algo relevante. Enfim, todos nós temos, são legítimas essas necessidades. Mas quando eu vejo que eu estou fazendo algo por uma necessidade alheia àquilo que Deus está fazendo, porque eu acho que o fio condutor Deus está fazendo algo na minha geração e Ele me convida para ser cooperador dele. Uhum. Ele falou assim, eu podia só te perdoar e falar assim, agora fica sentadinho ali para você não me arrumar problema. Uhum. Você já arrumou já não muito foi problema. fácil, já não foi fácil. Eu tive que entregar meu filho. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou enviar o meu Espírito Santo e vou te chamar para você ser um parceiro. Vou te dar a chance de você de cooperar. E é isso. Acho que esse é o fio condutor. Uhum. E aí, quando eu entro nisso, é isso que tem que ser. Eu estou cooperando com Deus? Tô. Ou não tô? Ou não tô? Tô mais, ou eu estou tentando responder uma necessidade Ele tá crescendo minha? ou eu tô... Uma necessidade que é legítima, mas que eu tô dando a resposta errada para ela. É uma necessidade legítima, mas é com a pessoa certa, é do jeito certo. Estou esquecendo do fio condutor. Acho que acho que ajuda didaticamente, não é verdade? Fica mais fácil com a motivação, com certeza. Nossa, já me ajudou muito só nessa daí. Mas a pergunta, né, que tava ali, né? Lembra que o Diniz tem, às vezes, em alguns encontros nossos, ele faz umas perguntas que dá aquela intercalada na alma da gente, assim. Ele uma vez sentou pra conversar, ele simplesmente parou e perguntou: qual que é o teu sonho? E mais o teu sonho qual que é, Diniz? Olha isso, aí, tá vendo? Viu? Essa pergunta eu faço, ela volta pra mim. Volta, um dia tem que voltar, né? Eu acredito que esse sonho, ele vai ganhando forma conforme as estações da vida. Se você me perguntasse há 15 anos, ele teria um formato, não que seria outro sonho. Ele é o mesmo, mas ele ganha um formato novo. Você me perguntando hoje, agora eu tenho filhos que são jovens, né? E aí esse sonho ele é mais completo. Eu acredito que o sonho é a gente conseguir... eu gosto muito dessa parte de ensinar. Eu acho que eu me sinto muito contente quando eu trago um princípio, eu consigo explicar isso para alguém. Alguém fala assim, alguém olha para mim ou me ouvindo falar assim, puxa, eu entendi isso. Eu entendi isso. E ela conseguir aplicar isso na vida dela. De forma que o dia a dia dela muda. E aquilo vai gerar um resultado na frente. Esse resultado eu não consigo prever, mas eu entendi que causou essa mudança de rota, para mim é o ponto alto da minha vida. Então, meu sonho é usar a minha vida para isso. Então, seja através do que eu falo, através do que eu crio, do que eu escrevo, ou de algum programa, de algum evento, ou da minha rotina, tudo da inspiração, faz, tudo que eu faço. Tem a ver para chegar nesse... tem a ver. E de uma forma assim mais consistente, eu olho muito para a geração dos meus filhos. Eu quero vê-los, de fato, a vida deles estarem muito associadas ao que Deus está fazendo na Terra. Esse é o meu grande sonho. Né? Então, a embalagem que ele vier, eu não tenho tanto preciosismo com isso. De forma que eu olhe para os três e eu os veja vivendo dentro daquilo que Deus está fazendo na nossa geração. Né? E vendo todo mundo que de alguma forma se relaciona comigo, de alguma maneira, a vida deles, assim, não só que a gente sempre tradicionalmente dissocia, né, o espírito da alma, do corpo. Eu quero ver todo mundo desfrutando de saúde. Em várias áreas, né? Em várias áreas, vivendo mais. Né? Deus tem planos, às vezes ele pode ter um plano específico para, mas assim, eu creio que via de regra Deus tem um plano de longa vida para as pessoas, e então elas vivendo de forma saudável, elas fazendo a obra de Deus com leveza, é sacrificial, mas é com leveza, sem perder a alegria da vida. Esse é meu sonho.
Então, a essência dele, esse é o conteúdo. A embalagem, ela vai acontecendo, né? Porque hoje eu posso ter realizado o meu sonho, que vai ter uma nova embalagem no próximo ano ou daqui 5 anos. E por aí vai. Mas para mim esse é o grande foco. Quem sabe daqui a uns anos não é só os filhos, já os netos, quem sabe depois, não né? É um privilégio, né? Poder viver algo assim também. Puxa vida, hein, cara? É o top, né? Isso é, nossa, maravilhoso. Né? E certeza. É legal porque o meu mais velho, o pessoal fala assim, nossa, como ele parece com você. Porque ele é muito assim, ele é de perguntar. Ele fala, ô paizão, como que você faria aqui? Como que você faz? E eu vejo que ele modela bastante, né? Então, para mim, é a realização de um sonho. Claro. Você olhar para um filho de 20 anos que te conhece bem, como muitos não conhecem. Que te conhece e fala assim, pai, eu preciso chegar antes, que eu vou ter um tempo de discipulado com o pessoal da minha célula. Aí você fala, que alegria maior há para um pai do que ver os seus filhos, conversando, o meu filho o do meio, esses dias fez uma pergunta, eu ia responder, só que o Fabrício começou a responder, eles ficaram 50 minutos conversando, eu saí da conversa. E eu chamei os dois depois para falar assim, esse é o maior presente que vocês dão para um pai. Saber que um teve humildade de perguntar e sentou para ouvir, e o outro... O mais novo até. E o outro, o do meio, perguntou, o mais velho. Respondeu, investiu todo o tempo e falou assim, olha, então vou fazer, e vem comigo porque eu vou te mostrar. Então, para mim, vocês entregaram aquilo que para todo pai é um sonho. Ver os filhos unidos no propósito de Deus, fazendo aquilo que vai fazer todo mundo crescer. Sim. Amém. Que a gente possa ver os filhos, os netos, os filhos espirituais, né? Nessa mesma pegada. Isso é uma grande realização para qualquer ministério, seja ele pastoral, seja ele para um líder, seja ele para um discipulador, qualquer esfera, porque todo crente tem alguma esfera de liderança ou de influência, né? É verdade. Seja na própria casa, seja para você poder ajudar uma pessoa, né? E se você vê essa uma pessoa, se é essa que Deus deu na tua mão para você cuidar hoje, se essa pessoa puder crescer dessa forma, nossa, é algo maravilhoso, né? É isso. Amém. É isso. Diniz, obrigado pelo teu tempo, a disposição de estar com a gente aí também. Edificante sempre conversar com você. A gente pode crescer tanto aí. Obrigado de verdade, de coração. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do OneCast e cooperar, né, com quem estiver ouvindo. Que o Senhor abençoe muito, muito, ainda mais, multiplique todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Prazer também estar sempre contigo. Me identifico muito com você, com aquilo que você faz. E vamos juntos. Os dois gostam de mensurar as coisas, então já ajuda um pouco, né? Tá bom, gente. Valeu, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado a você que está nos ouvindo também, escutando, assistindo. Lembra de compartilhar esse episódio aí com mais gente, né? Posso ser abençoado também. Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo OneCast.